Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de crisântemos. Recebi pedidos há algum tempo, principalmente quando eu pintei para Natal, aquele um pouquinho mais realista. Aí o pessoal pediu para eu fazer crisântemo assim, mais rapidinho, uma pintura mais rápida, mais tranquila. Então hoje eu vim trazer esse risquinho para a gente. Já tem um tempo que foi feito esse pedido, mas é assim, eu vou anotando e vou fazendo gradativamente. Olha só, gente. Vou usar para essa sombra, eu escolhi para essa sombra púrpura, azul marinho, verde kiwi e verde soft. Estou usando de início, olha, o verde kiwi junto com o verde soft, um pincelzinho número 14. Veja que eu levemente umedeci esse tecido. Ele não está de você colocar a mão e sentir ele úmido. Joguei, aliás, borrifei um pouquinho de água aí em cima, mas quase nada. Veja que coloquei um pouquinho de azul marinho para essa folha e vamos partir para o lado onde tem a outra. Da mesma forma, para essa parte que encosta na flor, eu vou colocar o verde kiwi. A parte de fora da folha, eu vou distribuindo uma porção de verde soft, emendando bem isso aí. Esse tecido, essa água que eu coloquei, foi só para deixar assim mais fácil dessa tinta correr sobre o tecido. Ele é um azul não muito escuro. E veja como eu coloquei essa água. Isso aí era um perfume, era um frasquinho assim de perfume. Porque os perfumes, geralmente, alguns eles borrifam em um só lugar e outros eles espalham uma pequena quantidade, diferente dos borrifadores normais que a gente compra para roupa, para uso em casa. Então, por essa razão, eu tenho os dois. Eu tenho aquele normal que a gente compra para uso em casa, uso no nosso dia a dia, e separei esse que era de um perfume, porque ele borrifa menos água. Coloquei essa pequena porção novamente, porque já estava secando o meu tecido. Agora, olha, eu distribuí uma pequena porção de púrpura aí em cima. Para essas duas folhas, eu coloquei de início a parte próxima à flor, o verde kiwi, terminei a parte da folha com o verde soft e coloquei um pouco de azul marinho. Essa parte livre, veja que na parte de cima eu coloquei só o verde soft e o púrpura. Esse outro lado eu estou colocando o verde soft primeiro, um pouco de verde kiwi em cima e um pouco de púrpura para esse outro lado. Essa outra folhinha eu vou distribuindo, olha, essa parte de fora, essa parte mais afora, mais acima dela, eu vou colocando o verde soft, vou espalhando bem, vou puxando bem essa tinta. Mas como o meu tecido levou aquela borrifadinha de água, ele absorve melhor, viu? E a tinta desliza melhor, o pincel desliza melhor em cima desse tecido, assim, levemente umedecido. Não vai borrar esse desenho, porque a água que foi colocada aí foi tão pouquinha que foi basicamente insignificante. Olha só, coloquei o verde kiwi e coloquei mais um pouco de púrpura. Agora, para a gente começar a pintura da nossa folhinha, vamos desacelerar, vamos observar melhor como foi feito isso aí. Eu peguei para essa folha, eu peguei o azul marinho, escureci levemente esse centro e agora, em alguns cantinhos, eu vou determinando o acabamento em volta, eu vou fazendo o contorninho. Aquele desenho que eu passei para vocês, caso vocês queiram acompanhar ele, porque esse tipo de flor geralmente eu não pinto com risco. Fiz esse risquinho para orientar melhor você aí em casa que tem um pouquinho de dificuldade com desenho. Olha só, vou marcando a borda da folha. A essa altura eu não estou preocupada com o risco que eu fiz, mas caso você queira acompanhar ele, você passe com um carbono assim bem forte para deixar bem marcadinho, ou com um grafite bem forte para deixar ele aparecer bem no seu tecido, para nessa hora que a gente sair fazendo esse fundo, ele não desaparecer, ele não ficar apagado.
Com esse pincelzinho número 8, eu vou fazendo o contorno. Dê preferência a pegar a tinta para a quina do pincel e vou mesclando, gente, olha só. Nessa região mais próxima à flor, eu coloquei o azul marinho, fazendo esse acabamento. Para essa pontinha, eu já estou fazendo com o verde soft. Importante é que apareça nesse momento essa separação do fundo e da folha. Se em alguns lugares fundo e folha se fundirem um pouco, não tem problema, mas que na maioria dos lugares precisa aparecer. A folhinha tem que ficar, de certa forma, visível. Olha só, os lugares onde eu coloquei o azul marinho, eu vou vir também com um pouquinho de verde soft, colocando alguma luminosidade. Esse outro lado que eu vou deixar assim com mais luz, eu vou colocar uma quantidade maior já do verde soft. Ou seja, deixei o lado direito mais escurinho, mais azul marinho aparecendo. Para o lado esquerdo, olha, eu vou deixando aí o verde soft aparecendo bem. Veja que para esse centro tem um escurinho aí, uma separaçãozinha. Para as laterais, algum lugar fica mais escuro, outro mais clarinho. Vamos colocar também nervuras. Enfim, você vai dar aquela ideia de folha, mas aquela folha bem fantasia. Aquela folha que pode ser pintada também em cachinhos de uva. Essa folha também fica muito boa para cachinho de uvas. Olha só as nervuras que eu vou distribuindo por aí. A ideia da minha folhinha para você hoje é uma folha bem fantasia, tal qual esses crisântemos. Vou colocando aí, olha, vou distribuindo já umas nervuras. Essas nervuras, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, para a gente ir distribuindo nervuras mais fininho que der. Caso você tenha dificuldade em fazer com o pincel número 8, 6 ou 4, enfim, você pega um pincelzinho número 0. Mesmo assim, se algumas ficar um pouco grosseira, você apaga um pouquinho para que ela fique mais fininha. Vamos fazer agora, então, essa outra folhinha. Para ela, olha só, eu já tô pegando aí o verde pântano. Vamos fazer em tons diferentes. Aí, na sua casa, você pode escolher qual você prefere para fazer as suas folhinhas, ou fazer assim, todas uma diferente da outra. Vou escurecer essa parte que encosta na flor com o verde pântano e um pouco o centro. E vou começar a desenhar a lateral da minha folhinha. Olha só. As bordas dela assim em volta, fazendo uma mesclagem do verde pântano e do verde kiwi. O verde kiwi, ele vai fazer aparecer essa folhinha, mas ele faz aparecer assim mais suave, e essa é a intenção, é deixar esse desenho com mais, essa pintura com mais suavidade. Olha só, esses cantinhos aí eu tô passando um contorno grosseiro com o verde pântano, vou espalhando, puxando ele para dentro, esfumaçando ele, deixando ele um pouquinho riscado. É como se você estivesse fazendo algumas folhinhas em uma só. Tipo o estilo mesmo da folha de uva. Vou puxando, vou misturando ele a esses tons que já estão aí pintados no tecido. Para esse outro lado, essa parte de cima, eu vou deixar com mais luminosidade, ou seja, eu vou abusar mais do uso desse verde kiwi. Esse outro lado, veja que eu usei muito o verde pântano. Vou mesclando essas duas cores, sempre puxando para dentro da folhinha, emendando essas tintas com as que já estavam aí pintadas, já tem aquele fundo. E olha só como vai ficando, como já vai aparecendo bem a nossa folhinha. A folha dessa planta, ela realmente é assim, bem partidinha, um tanto diferente disso aí, uma vez que essa folha é bem fantasia. Mas ela tem essas separações, é como se fossem várias folhinhas em uma só. Primeiro eu vou fazer essa base, marcar esse em volta de minha folhinha.
Depois eu vou vir fazendo as nervuras do mesmo jeito que eu fiz nessa, que é um tom mais azul. Só que para essa aí, eu vou fazer com o verde pântano mesmo. Olha só, marcar a principal e depois tinta só de um lado do pincel, quase nada de tinta. Eu vou puxando e fazendo essas nervuras auxiliares, essas que ficam para as laterais, mais fininhas, mais discretas. Mas para todas as porções da nossa folhinha, você vai distribuindo essas nervuras. Se acaso ficar um pouquinho grosseiro, você não gostou, você apaga, passa o pincel apagando isso aí e faz elas novamente. Não tem importância se a sua folha vai ficar um pouquinho mais escurinha, mas que ela fique com essas nervuras o mais fininho que você conseguir colocar. E assim, olha, vai ficando mais uma folhinha. Agora, vamos pintar a outra. Essa outra, eu vou mesclar esses tons. Vamos fazer uma junção dessas cores para essa folhinha. Vou começar ela por essa região aí em cima, já mesclando o verde soft com o verde pântano. A preocupação nossa é em fazer esse contorno aparecer, destacar essa folhinha. O lado esquerdo mais claro, o lado direito mais escurinho, vou manter essa mesma posição, embora a gente saia mesclando essas tonalidades. Eu não vou fazer uma separação de tal lado claro, tal lado escuro. A gente vai sair mesclando tons. Essa primeira porção de cima, deixei para o verde pântano e o verde soft. Vou dando sequência com o verde kiwi e um pouquinho do verde soft. A preocupação não é esse contorno grosseiro, mas que você puxe essa tinta, olha, esfumaçando ela para o lado de dentro de sua folhinha. Você pode ir puxando, deixando mais riscadinho. Continuando, fazendo mais uma porção para nossa folhinha. Agora, eu estou mesclando o azul marinho com o verde kiwi, mas sempre o mesmo movimento, veja que não muda. Não é uma folha difícil de ser feita. Essas folhas de fantasia, geralmente, elas são bem práticas, bem tranquilas de serem pintadas. Para esse outro lado, eu vou colocando aí uma porção desse verde kiwi, uma porção do verde pântano, sempre buscando deixar algum ponto com luminosidade e outro mais escurinho, com mais sombra. Vou esfumaçar essa tinta em cima disso que eu já tinha colocado de sombra, desses tons que eu já tinha colocado de sombra. Olha só, vamos mesclando bem os tons e tendo cuidado de deixar aparecer bem esses contorninhos no em volta. Como eu disse, se algum cantinho parecer sumir, se fundir esse fundo, não tem problema, mas que boa parte da nossa folhinha fique assim, bem visível. Vou dando sequência com o verde soft, puxando sempre bem, emendando bem essas tintas. A gente pode brincar bastante com esses tons, veja você que é bem prático isso aí. A gente não tem que se prender, se preocupar. As folhas reais, até porque o nosso desenho de hoje, a nossa pintura de hoje é uma proposta assim bem fantasia. Veja só, coloquei um contorno bem grosseiro, puxei essa tinta, esse excesso de tinta para dentro de nossa folhinha e vou dar continuidade com um pedacinho a mais aí embaixo. E para esse pedacinho, eu vou aproveitar o tom púrpura que já estava aí pintado e vou colocar um pouquinho mais de púrpura aí para esse pedacinho de folha. Para esse cantinho, eu mesclei um pouco de púrpura, verde kiwi e um pouquinho do verde pântano. Vou manchar essa região aí também com púrpura. Vou só melhorar um pouquinho esse contorno aí com verde pântano. E vamos colocar também todas as nervurinhas como fizemos nas outras. Para todas as folhas, eu coloquei a nervura com verde pântano. Essa será do mesmo jeito. Olha só como é bem fininho, como são pouquinhas, bem discreto, as nossas nervurinhas.
Se tiver ficando muito grosseira, como eu disse, você pode pegar um outro pincel, um pincel menorzinho, até mesmo pincel 000, aquele que você se sentir à vontade, para fazer essas nervurinhas fininhas. E assim vai ficando mais essa folhinha nossa. Agora, gente, para os botõezinhos, eu vou primeiro pintar a parte das pétalas. Vou pintar essas duas com o púrpura. Olha só. Vou encher essa região das pétalazinhas. Não precisa encher muita tinta, não. É só a gente vai aproveitar para manchar bem esse tecido. Então, vê só, eu tô passando assim, sem tanto cuidado. Vou colocando essa pequena porção de púrpura e vou pegar o branco para detalhar. E esse detalhe, eu também não vou me preocupar de desenhar pétala a pétala, muito detalhadinho, não. Vai ser mais uma luminosidade que eu vou jogar aí em cima. Uma luminosidade um tanto riscada, manchadinha, mas assim, mais discreta do que se nós estivéssemos desenhando pétala a pétala. Tá vendo? Vou deixar assim mais marcadinho e vamos pintar o cabinho e as sépalas com verde pântano. Verde pântano e um toquezinho de branco para luminosidade. Você pode estar colocando no lugar do branco o verde soft, também ficaria bom, tá? Mas para todo caso, eu vou usar o branco, que já estou aqui com ele, que eu tava colocando na flor, ou nas pétalas, e vou dar continuidade com ele mesmo. Vou enchendo, olha, essas regiões das sépalas. Também, assim, uma pintura bem tranquila, bem manchadinha. Colocar o toquezinho de branco, um pouquinho de branco aí em cima, veja que já é muito. E vou fazer o mesmo pro outro. Vamos marcar essa parte aí, que são as sépalazinhas de nossa flor, nossos botõezinhos, né? Vamos pegar um toquezinho de branco. E esse branco você pode distribuir uma pequena porção também pelo cabinho. Embora ele seja bem fininho, mas não tem problema, dá pra colocar. Olha só. Só uns brilhinhos. E assim fica esses botõezinhos. Esse outro, eu tô enchendo ele todo com o tom melão. Você pode estar enchendo com amarelo ouro, amarelo limão. E vai ser o mesmo processo. Passar o branco, dar umas manchadinhas com o branco. E vou colocar o verde pântano nas sépalas. Coloque assim regular, fica bom. Busque não colocar muito certinho. Fazer o cabinho. Colocar um pouquinho de branco como luminosidade para isso aí. Olha só. O cabinho vai ser com o verde pântano mesmo. E a gente pode colocar um pouquinho de branco como um brilhinho. Olha só. Tanto faz colocar de um lado de cima ou de baixo. Prontos os nossos botõezinhos. Então, nós vamos para a pintura da flor. A flor também é bem prática, porque a gente não precisa seguir os risquinhos. Vamos encher e jogar o branco para aparecer pétalas. Eu vou pintar essa primeira assim bem cheia, muitas pétalas. A outra eu vou pintar ela um pouco mais vazia. Gosto mais da pintura da outra que eu vou fazer, mas vamos pintar essa dessa forma. Coloquei uma porção de melão aí em cima e um pouquinho de laranja para aprofundar isso aí, deixar um toquezinho mais escurinho. Nessa parte de dentro. Agora, eu vou pegar o púrpura mesmo. Você pode estar pegando aí o rosa escuro na sua casa, tá bem? E vou colocando por essas regiões, principalmente as regiões que eu quero que fique mais escura na minha flor. Vou colocar nessa parte aí de cima, que tá mostrando a parte de dentro da flor. Vou colocar nessa região aí de encontro de pétalas. Veja que vem uma porção de pétala da parte de cima, dessa parte central, e outra porção dessa parte de baixo. E elas se encontram bem aí para esse centro.
Então, para essa região aí mais central de nossa florzinha, eu vou passar uma boa quantidade desse púrpura. Observe que eu tô espalhando para todos os lados. Tá vendo? Tô deixando bem cheinho. E eu vou terminar essa pintura desse espaço que eu quero para minha flor com rosa chá. Vou pegar o rosa chá e vou emendar a esse púrpura. Se ficar manchado, você pega um pouquinho mais de púrpura para melhorar essa emenda. Veja que eu tô pegando uma boa quantidade de tinta, diferente das folhas que a gente pintou com quase nada. Para minha flor, eu tô colocando uma boa quantidade de tinta. E nessa hora de puxando esse rosa chá, você já pode ir puxando, deixando uma ideia de pétala aí em volta, uma ideiazinha de que tem várias pétalas, tá vendo? Já deixando assim um tanto riscado. Vou colocando para todo esse resto que sobrou da minha flor, esse resto de espaço pertencente à minha florzinha. Deixando riscadinho, não precisa emendar demais isso aí, mas se esse púrpura e esse rosa chá não quiserem se emendar, já tiver um tanto seco, pegue um pouquinho mais do púrpura, que a emenda, olha, fica bem melhor. Terminada essa parte da gente encher, fazer um fundo aí para nossa flor. Veja que já tem uma ideia de uma flor, embora a gente ainda não tenha determinado pétalazinhas para ela. Vou pegar o meu branco e vamos melhorando essas ideias de pétalas. Tô fazendo uso do pincel número 8. Vou começar com essa parte de cima, essa parte onde mostra a parte de dentro de nossa florzinha. Vá observando como eu vou puxando essa tinta, esse branco. Essa parte aí, olha, eu vou puxando ele descendo para o centro, aquela região onde nós colocamos o tom mais escuro. Lembrando que eu vou fazer essa com várias pétalas, bem mais cheinha. Mas a posição de puxar essas pétalas é sempre assim. Se você quiser, você pode deixar menos pétala para esse centro. Eu vou encher mesmo, vou deixar ela bem cheinha. A outra, eu vou fazer ela um pouquinho mais vazia, você vai ter uma ideia de como você vai querer pintar o seu crisântemo fantasia aí em casa. Primeiro, eu vou determinar o espaço da minha flor, fazendo essas pétalas no em volta dela, no lugar que eu quero que seja o tamanho dela, né? A circunferência pertencente a ela. Olha só como eu vou puxando essa tinta, encosto o pincel com bastante tinta e vou puxando, levantando, indo para o centro da minha florzinha. Eu deixei esse espaço assim longo, não puxei maior essas pétalas porque eu quero colocar outras aí pelo centro. Olha só. Deixando bem marcado. Tá vendo? A gente pode pintar ela assim bem cheinha. Coloquei mais algumas. E a gente pode pintar ela um pouquinho mais vazia. Eu vou pintar essa daí, olha, amarela. Vou encher esse centro, fazer esse centro para ela. Vou colocar uma porçãozinha de laranja e de púrpura para aprofundar essa região. Vou escurecer essa parte por aí onde fica embaixo da outra flor. Observação, você poderia estar pintando antes essa amarela, porque ela está por baixo. Mas não é um problema isso aí, você vai ver na hora de a gente colocar o branco. Eu vou sair mesclando esse laranja e esse amarelo, aliás, esse melão, eu tô usando melão. Aí na sua casa, você pode usar o tom melão, você pode usar amarelo ouro, que são bem parecidos, amarelo limão, um amarelo que você gostar. A cor, na verdade, que você gostar para fazer aí o seu crisântemo. Veja que eu vou mesclando esse laranja e esse amarelo
porque essa região onde eu estou colocando laranja seria a região onde ficaria mais escuro, ter mais profundidade, que seria mostrando mais o centro da nossa florzinha. Essa região que tem o amarelo mais marcado, o melão mais marcado, seria a parte mais afora, onde as pétalazinhas receberiam mais luminosidade. Vou enchendo aí, deixando já riscadinho, tá vendo? O espaço da minha flor e deixando assim riscado para já ir dando ideia de pétalas. Porque na hora de a gente colocar o branco, os espaços que ficarem sem branco, a gente já vai ter uma noção de que naquela região teria pétalas. Uma pétala que não tem assim muita luminosidade, mas teria pétalas. Olha só como eu tô espalhando aí o laranja. A região central do nosso crisântemozinho. Você pode já ir puxando essa tonalidade melão ou amarelo, sempre deixando o formato já de pétalas, mas isso não é regra. Você pode encher assim bem tranquila, tá vendo como eu fiz? E depois ir puxando umas pétalas em volta com o branco. Esse eu vou deixar o centro dele com a ideia de menos pétala. Olha só, gente, observa como eu tô puxando isso aí. Eu coloquei umas pétalas em cima, soltinhas, aquelas que estão mais por trás. Coloquei outras que estão caindo dentro dessa porção aí central, o centro da nossa florzinha mesmo. Agora, eu vou puxando essas laterais. Esse daí é aquele que a gente vai tirar dessa região central e levar para essa base que tem no meio, esse cantinho mais escuro. Como eu não quero fazer o meu crisântemo com muitas pétalas, como foi o outro com esse centro muito riscado, então a gente precisa puxar mais longo essas pétalas que vai para esse meio dessa flor. Olha só. Ele tem que descer mais para deixar menos espaço vazio nessa região próxima a outra flor, essa região central próxima a outra flor. E as que vêm de fora, elas são determinantes também para isso. Olha só, elas têm que cair bem para esse centro. Observa bem a posição que eu tô puxando esse branco, como eu os coloco. Aqueles pontinhos que mancharam, olha só, que manchou a pintura do outro crisântemo, é bem tranquilo, é só você encostar agora o branco desse novo crisântemo no do outro e já faz um acabamento. Olha só como a gente pode ir deixando o nosso crisântemo com esse centro assim bem escurinho. Não precisa colocar pétalas demais, é até uma pintura mais rápida. E eu particularmente gosto da pintura dele assim, com menos pétalas. Vou marcar um pouquinho mais essa parte de cima, a parte onde fica os pistilos. Vou só marcar mais os risquinhos aí. Esses risquinhos que a gente coloca assim afora, dá a ideia de que são pétalas. Olha só, tô melhorando os contorninhos das minhas pétalazinhas. Coloquei outras assim mais afora, viu? E aí, eu vou manchar mais um pouquinho, colocar mais umas pétalazinhas, que tá um espaço muito grande. Para essa regiãozinha aí mais escura, a gente pode estar colocando os pistilozinhos mesmo. E eu vou colocar. Olha só a diferença, gente. Essa daí, eu deixei bem cheio essa região central e essa outra bem mais livre. Na hora de você pintar o seu crisântemo, você vê como você gosta mais. Se você vai querer ele assim mais cheio, se você vai querer assim mais vazio, menos pétala. Ou as pétalas não muito enchendo muito, fechando muito essa parte que tem já essa sombra mais marcada. Eu estou colocando púrpura para essa região, para os pistilos de nossas flores.
Vou distribuindo pequenas porções, pequenas batidinhas com o púrpura. E para as nossas flores será apenas isso. Agora, com o preto, só de um lado do pincel, eu vou puxar uns cabinhos aí, uns galhinhos sequinhos. E vou colocar umas flores branquinhas mesmo. Algumas poucas flores, olha só. Não vou fazer aquele acabamento muito cheio, não, tá? Vou colocando só umas batidinhas, pouquinha coisa. Coloquei uma florzinha inteira, outra não. Você pode colocar também, olha, umas batidinhas soltinhas, assim, complementando, mas pouquinha. Não vamos fazer um acabamento muito cheio, não, porque essa flor, ela já tem muitas marcas de pétalas. Não precisa a gente colocar muito enfeite para ela, não. Ela já é bem chamativa. Você coloca essas flores onde você quiser, essas flores de batidinhas. Tô colocando mais uma porçãozinha de melão mesmo, para o centro das minhas flores. E só isso. Para hoje, gente, será apenas isso. Espero que seja útil, principalmente para as pessoas que estavam me pedindo para eu fazer a pintura do crisântemo assim de uma forma mais simples. Beijos, pessoal, e até um próximo desenho. Tchau!